A gente falou aí, né, mais cedo do caso dos games sendo excluídos das bibliotecas e tal, e da importância da emulação para preservar e tal. E aí tem mais um motivo que eu acho que é importante esses jogos continuarem jogáveis após muito tempo, que tem muitos segredos que são descobertos muito tempo depois. E aí eu separei alguns pra gente comentar aqui, pra gente falar no nosso top topping, que faz tempo que a gente não faz um top topping aqui. E aí eu separei alguns casinhos pra gente comentar, vamos lá. O primeiro deles, que foi um joguinho do Mario, o Mario, como que é? Early Years, Fun with Numbers. Você já ouviu falar desse jogo, Diego? Eu não faço ideia. Nunca ouvi falar. Era um joguinho educativo de Mario, que era basicamente um point and click, com números e tal, e você montava uns quebra-cabeça. E aí, esse jogo foi lançado em 1994, e aí durante 25 anos, 25? 25 anos, 2019, né? É isso mesmo? É isso mesmo. 2004. É isso mesmo, 25 anos. 2014, 2024. Em 2019, um dos produtores do jogo, né, dos desenvolvedores do jogo, veio a público e falou que tinha um segredo no jogo, que você tinha que clicar num pixel específico e aí você liberava o segredo do jogo. É um segredo idiota, tá? Mas aparecia as 3 cabeças ali e cantava aí 1, 2, 3, 4, um negócio assim. Super idiota, mas é um segredo que foi descoberto 25 anos depois, só porque o desenvolvedor falou que você tinha que clicar num pixel específico para liberar isso aí. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui pra gente. Cara, isso não é segredo, isso pra mim é creepypasta, tá ligado? Parecia essas 3 cabeças aqui do nada. Então, parece... Imagina, tu tá jogando o teu joguinho do Mario ali, tranquilinho, aparece essas 3 cabeças assim. Nossa, imagina alguém que clicou sem querer nesse pixel há 20 anos atrás, lá em 99, e aí nunca mais conseguiu fazer isso. Essa pessoa acha que é louca, ela tá num manicômio hoje por causa disso. Porque ela viu um bagulho que mais ninguém viu e ela não conseguiu mostrar pra ninguém, nunca provou, todo mundo acha que ela é louca. Sim. Enfim, esse era o primeiro segredo, mas temos outros. Assim, eu trouxe a maioria que eu trouxe aqui são segredos que não são glitches nem defeitos, né, dos jogos, mas tem muitos outros que você consegue descobrir usando alguns glitches e defeitos e tal, mas eu quis focar em alguns segredos que demoraram para ser descobertos, que estavam na gameplay mesmo, né? Foram propositais ali. Exatamente. Isso, os primeiros, os últimos... vai entender, vamos indo, aos poucos. Segundo jogo, Punch-Out! Punch-Out clássico, do NES também, de boxe. E aí, o jogo saiu em 1984. E aí, só 22 anos depois, e isso seria 2016? 2006. 10, 20... Não. 2006. 22 anos depois. 22, 2006. De 84, Então, em 2006, 22 anos depois, que foi descoberto, de novo porque o desenvolvedor comentou que tem um frame na hora da luta, não é contra esse cara, é da luta contra um careca, esqueci o nome dele até, era alguma... Não é o Glass Joe, não. É alguma coisa bald, esqueci o nome do personagem. Que tem, ali na plateia, tem um personagem tirando foto, ali no cantinho direito superior. E aí, se você dá o soco no careca, bem na hora que ele dá a foto, tira a foto, você consegue um nocaute com um golpe só. Isso foi descoberto 22 anos depois.
E aí ficou por isso. E aí a galera, a comunidade descobriu mais 7 anos depois, 7 ou 8 anos depois, se foi 2006, seria em torno de 2013, 14, que numa outra fase, tem um personagem que agacha, e aí na hora que ele agacha, se você bate no personagem, você consegue esse nocaute também. Então foi um segredo que demorou 30 anos para ser revelado, e isso foi colocado de propósito na programação pra galera descobrir, mas ninguém nunca descobriu, porque é muito específico. É porque é muito específico e também pode, por exemplo, tu tá numa situação aqui, por exemplo, tu dá um soco ali, o cara tá com pouca, já tá prestes a cair. Exatamente. Então assim, fica muito... Mas... Realmente, tinha que ser uma situação muito específica, muito assim. específico. E é só sem querer, senão ninguém ia descobrir isso, porque é muito específico. É muito específico. Mas vamos só para... Esse foi o nosso segundo lugar. Nosso próximo, Doom 2, mais um jogo de 1994, e é um caso que só foi descoberto em 2018. O que acontece? Tem uma fase, né, em Doom, quando você descobre os segredos, aparece na tela ali, o segredo foi revelado. E até 2018, todo mundo, já se sabia desse segredo, mas só tinha chegado nesse lugar, nessa sala secreta dessa fase, através de... Acho que não é nem glitch, mas usando cheat, né? Usando código, usando trapaças para conseguir entrar nessa sala secreta. E aí, em 2018, um jogador, provavelmente sem querer, ele descobriu o segredo que na programação você só conseguia invadir essa sala se você fosse empurrado por um monstro nessa sala. E aí ele consegue, ele arrasta o monstro até um lugar lá, o monstro empurra ele e ele entra nessa sala. E aí até os desenvolvedores dos jogos, o desenvolvedor, né, o John Romero lá, ele veio a público falar parabéns pro cara que descobriu que realmente essa era a forma correta de entrar na sala. E aí pela primeira vez alguém completou essa fase com 100%, sem usar cheat, sem usar truque. Em 2018, eu não fiz as contas desse aí, vou deixar pra quem quiser fazer a conta aí. 24 anos, sai. Acho que deu certo. O último segredo aqui que eu trouxe pro nosso top a gente vai ter umas menções honrosas, mas o último que eu trouxe é o Halo Kart, que no Halo 5 você conseguiria habilitar uma corrida de carro ali com os personagens, né? O Halo 5 você joga multiplayer, e até 2020, o jogo saiu em 27 de outubro de 2015, e até 2021 ninguém sabia, né? Era aquela coisa de lenda urbana, né? Que achavam que tinha esse bagulho. Provavelmente alguém já tinha conseguido desbloquear sem querer e falava que tinha e ninguém acreditava, porque o cara não conseguiu repetir. E aí, em 2021, o desenvolvedor do jogo, ele veio a público e falou que você tinha que correr nos primeiros segundos da tela até tal lugar que ele liberava o Halo Kart aí, que era você jogar... Você tinha que estar no multiplayer com 4 pessoas e correr que nem um maluco no começo da fase para liberar o Halo Kart. Que aí por muito tempo ficou... Muito tempo, né? Esses 6 anos aí, falando que teria essa tela do Halo Kart, ou que sairia um jogo, seria desenvolvido um Halo Kart. No fim, era só um easter egg do jogo ali que a galera descobriu. Legal. Um tempo depois, né? Agora, chegamos as 3 últimas que eu trouxe são casos diferentes. Mas lembrando, tudo isso aqui são motivos pra gente preservar os jogos. Não pode apagar os jogos. Tem que deixar aí jogável. Mesmo depois que param de alimentar os jogos aí com novidades, certo? Ou não reclama se a galera fazer server privado. Exatamente. O próximo, Diego, eu vou deixar a imagem rápida aqui pra gente não ficar com medo. Silent Hill PT. Tá. Silent Hill PT foi uma demo
de Silent Hill que foi lançada pelo Kojima em 2014, né? E aí ficou muito famoso porque... Quer que eu tire da tela aqui? Deixa eu tirar da tela. Tira, mano, Estamos falando de Silent Hill ainda, gente. Tá maluco. Mas enfim, o que acontece? Essa demo saiu pra Play 3, né? Então a galera que tinha Play 3 baixou essa demo, instalou no seu videogame. E aí, o jogo nunca saiu. Kojima saiu da Konami, né? E esse jogo nunca foi desenvolvido. Então quem tem a demo tem um puta negócio lá. Enfim, quem tem esse PlayStation com essa demo instalada tem um puta tesouro na mão. Porque vale muito esse PlayStation, porque você só pode jogar Silent Hill pra quem baixou na época, porque não tem mais como baixar e instalar o jogo, ou a demo do jogo ali, né? Então virou um tesouro, assim, que muita gente tem ainda. Nunca se livrou do Play 3 por conta dessa demo só. E aí, além de tudo isso, tem um negócio que foi descoberto em 2019. Você chegou a dar uma olhada nessa demo, Diego? Pergunta retórica, assim. Tá maluco? Exatamente. Mas você nem assistiu ninguém jogando. Não, assisti. Então você sabe qual que é a demo, né? É simples. Não, eu sei o que é. Lá na casa, lá. A demo é simplesmente você num corredor de uma casa. E aí você fica andando em looping nesse corredor. Toda vez que você chega no fim do corredor, você é meio que teletransportado pro começo dele. E cada vez que você vai passando nesse corredor dessa casa, coisas bizarras vão acontecendo, né? Tá maluco, isso aí. Só de ver já fiquei nervoso. Então, e aí, o que acontece? Depois que você chega no final dessa run, o Diego fecha o olho que eu vou mostrar de novo. A N, ela te ataca, né? Ela te ataca no fim desse corredor aí. Porque durante a run, você vai vendo ela passando no corredor. Você ouve ela passando no corredor, você ouve a voz dela. Um monte de coisa acontecendo que é ela que tá fazendo. Quem é maluco que gosta de jogar isso, cara? Cara, eu não entendo, mas tudo bem. Enfim, e aí, quando chega no final lá, ela te ataca e te mata. E aí, o que aconteceu? Em 2019, foi lançado em 2014 a demo. Em 2019, um cara pegou essa demo, destrinchou ela, criou um cheat, alguma coisa assim, pra você... Porque o que acontece? Eu não sei como ele fez isso, como ele descobriu isso, mas... O que acontece? Ele fez um negócio pra conseguir virar a câmera pra trás, né? Tipo, pra você olhar suas costas enquanto você joga, em vez de você olhar pra frente. E aí, o que acontece? Ele descobriu com isso que essa mulher, essa Anne, ela tá atrás de você a gameplay inteira. Porque a gameplay você joga aqui olhando sempre pra frente, na hora que você virava pra trás ela desaparecia, né? Então, ele fez um jeito de você tá andando pra frente, olhando pra frente, mas você vê a câmera de trás ao mesmo tempo. Nesse momento, você vê que a mulher tá te seguindo desde o começo da demo. Ela tá te seguindo ali. Então, ela não aparecia em momentos específicos. Ela sempre esteve ali, só você não viu, já diria Pete. Eu estava ali o tempo todo, só você não viu. Então, isso é muito foda. E aí... Não, você tá maluco, cara. Mais pra frente fizeram um outro cheat lá pra você conseguir sair da casa durante a gameplay. Só que quando você saía da casa, como não tava programado, você não tinha chão e você cai, né? E aí, no momento que você cai, o que acontece? A mulher te ataca também, porque ela tá programada pra te atacar se você saísse da casa. Enfim, é um bagulho que foi descoberto muito tempo depois, numa demo que é super rara. É um caso muito específico de por que tem que ser preservado esses games, porque essa demo só existe digitalmente num Play 3 que foi instalado e nunca mais instalaram, porque não tem como baixar de novo, né? Então... E o segredo foi descoberto 5 anos depois aí de que lançaram a demo.
Então, quem sabe se não tem alguma coisa escondida ainda nessa demo que vão descobrir daqui muito tempo. Imagina se não tem mais como baixar isso. E assim, aí também não sei se tem questão de direito, qualquer coisa assim, de coisa assim, mas porra, essa parada a Konami podia disponibilizar de graça lá no site dele lá. Tá aí, baixa quem quiser jogar aí. Nesse ponto, o meu Play 3 tem até hoje instalado, e é um negócio, eu tinha comprado o jogo do Scott Pilgrim. Isso também foi um problemão. Durante muitos anos, se você deletou, você comprou e deletou, primeira coisa, se você comprou e deletou, dinheiro no lixo, né? Aconteceu comigo. Exatamente. Eu tinha o jogo. E no meu Play tá instalado até hoje, no meu Play 3 que tá lá no Brasil. Só que hoje a Ubisoft foi lá e relançou o jogo, né, pra PC e pra outros consoles. Mas por um tempo, você não tinha como jogar o jogo do Scott Pilgrim, que é um jogo legal pra caramba, inclusive. É muito bom. E você não tinha como jogar esse jogo se você não tivesse ele instalado. E aí é o mesmo caso aí do PT, né? Eu vi uma review muito boa de um cara reclamando que ele não consegue não associar o Silent Hill a um partido político brasileiro e por causa disso perde pontos o jogo. Vai tomar no cu, né? Enfim, eu vi na internet enquanto eu tava fazendo a pesquisa aí desse jogo. Vamos pro próximo. O do Silent Hill eu acho que é um dos casos mais legais, assim, mano. E que mostra. Maneiro mesmo. E que mostra a importância de preservar esse tipo de coisa, né? Que a gente perde. O próximo, Perfect Dark. A imagem tá minúscula, não consegui. Dá pra aumentar ela aqui? Dá. Não consegui uma imagem melhor. E também não consegui imagens da cena que a gente vai falar aqui. Que é o caso do fantasma de Chicago. Fica tranquilo, Diego, não tem história de terror aqui. O que acontece? Tem um caso na fase de Chicago aí de Perfect Dark. Perfect Dark que é um dos melhores jogos aí, mais bem avaliados pela galera de Nintendo 64, né? É um dos melhores fora da jogos da Nintendo. Desenvolvido pela Nintendo. Exatamente. E aí tem uma fase que se passa em Chicago que tem uma porta lá que fica fechada e você não consegue entrar. E aí a galera, em algumas runs, elas escutavam uns tiros, e aí quando desciam pra essa porta tava aberta. E aí eles entram na porta e aí você escuta o som de uma besta, né, a balestra, né, que atira flecha. E você morre quando você entra nessa porta, né? Você via a porta, via umas pessoas mortas ali, e quando você entrava pela porta, você era morto também. E aí, por muito tempo, ficou, tipo... O jogo saiu em 2000, tá? Por muito tempo... acreditou-se que era uma lenda urbana, a galera falando que viu isso, que viu o fantasma de Chicago e tal. Só que ninguém conseguia replicar isso, então ficava uma coisa meio disse que me disse, né? Os fóruns da internet e tal. E aí, Diego, esse é um caso que não teve resolução até hoje. Ninguém sabe o que é esse fantasma de Chicago. Falou que acontece em outras fases também disso acontecer e tal. Mas não tem uma resolução até hoje esse caso. Ninguém sabe o que é isso. E aí tem algumas teorias, tal. E os desenvolvedores também não... Os desenvolvedores... Teve alguns desenvolvedores que vieram a público falar, mas acho que nem eles sabem explicar. Eu também não entrei muito a fundo, né? O Henrique mandou pra gente um vídeo lá que não deu tempo de eu assistir antes da gente gravar. Então... Ele falou que o vídeo que ele me mandou é o que tem a melhor explicação pra esse caso. Que eu vi uns casos que podia ser um glitch, que podia ser alguma coisa do desenvolvimento. Aí, tipo assim, a melhor teoria que eu vi falava que pode ser... Porque tinha os patches, né? Essas coisas... Os lotes, né, que você compra dos jogos, eles vão tendo atualizações, né, antigamente. Só que a gente não sabia, né, eram pequenas atualizações que eles lançavam em cada lote do jogo, quando ia lançar o jogo.
E aí, vim falando que era, tipo, na atualização do patch pode ter ficado alguma coisa sobrescrita lá, que você não vê os personagens, ou naqueles casos de quando você tem o jogo, a versão americana e a versão japonesa, e aí você tira alguma coisa do jogo e essa coisa meio que não foi tirada de um jeito direito, que ela ainda tá lá. E ninguém sabe o que é exatamente, só que esse caso de ser alguma coisa sobrescrita no jogo e tal, cai por terra quando você pega o jogo do primeiro lote e isso acontece no primeiro lote já do jogo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é um caso que não foi descoberto até hoje o que aconteceu, né? Existem teorias e tal, mas nada foi explicado com certeza do que é esse fantasma de Chicago. E aí, eu fico a recomendação aqui pra quem quiser. Joga no YouTube aí o caso do fantasma de Chicago, o Chicago Ghost, né? Em Perfect Dark, que vocês vão ver vídeos da galera mostrando. Eles conseguem replicar até a gameplay e acontecer isso, mas ninguém sabe explicar o que é esse acontecimento. Então é bem bacana. Esse é mais uns casos aí, que é um caso de um jogo de 24 anos atrás, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E aí, se você apaga um jogo desse, imagina, né? Vai morrer sem a solução. Então, esse é um caso que eu achei interessante de trazer também, que o Henrique mandou pra gente lá no grupo. Assim, uma coisa assim também pra... Aí, não sei se no vídeo eu explico ou não, tinha que destrinchar o código do jogo, para ver. Então, não sei se alguém fez isso, mas é o que eu falei lá no começo. Eu trouxe casos de coisas que estão incluídas nos jogos sem usar cheat, sem usar nada, né? Mas tem casos de segredos descobertos usando cheat e tal. Então, no caso do Perfect Dark, não sei. Teve um caso de um cara que descobriu um segredo porque ele pegou o código, esmiuçou o código e viu que tinha lá as coisas e tal. Mas aí, aqui, assim, hoje, no vídeo de hoje, eu não trouxe isso. Eu trouxe só os casos mais que estão nos jogos mesmo. Nesse caso aí também tinha que, por exemplo, se realmente alguma coisa interna do jogo, sei lá, esmiuçar o código pra ver e indo ponto a ponto. Tem muitos casos que, assim, estão nos jogos que são os glitches, né? Glitch é aquela coisa que você faz uma sequência aleatória, não aleatória, uma sequência aleatória de comandos e aí você dispara o glitch e aí às vezes você libera segredo do jogo, né? Mas que é uma coisa que aparentemente não é proposital, é meio que sem querer que acontece, né? Então, eu acho que um desses casos, assim, eu acho que é isso, é o Missigno, né? O Missigno é total um glitch do jogo, né? Não era pra ele estar lá, mas ele tá lá. Porque é uma coisa que ultrapassa lá a programação do... Exatamente. E aí, já que você trouxe Pokémon, o último caso que eu trouxe hoje pra gente comentar é de Pokémon, mas não do Fire Red, do Red Blue, né? Que é o Missigno tá no Pokémon Red Blue. Eu podia ter trazido o caso do Missigno também. Missigno, que a gente chama de Missigno no Brasil, que é Missing Number, né? Na verdade. Missing No, né? Missing Number, que ele não tem um número, isso, né? Que aí muita gente até teoriza que podia ser o 1000. Mas a gente vai falar de um caso de Pokémon Gold e Silver. Um caso diferente também dessa questão de preservar jogos, que é a demo. A demo não, é o beta, né? A versão beta de Pokémon Gold e Silver. A versão que saiu numa Expo aí da vida, né? Exatamente. Então, eu tô ligado, antigamente, né? Não era que nem hoje em dia, que você vai lançar uma demo, uma versão beta do jogo, você solta na internet, a galera joga e depois deleta, né? Ou o jogo, quando sai completo, sobrescreve a demo e tal. Antigamente você ia na feira e os caras tinham que distribuir a fita com a demo desse jogo, né? E aí, Pokémon Gold Silver, que é de 99, então provavelmente essa versão beta deve ser de 98, 97. E somente em 2019, alguém que possuía essa fita aí, finalmente
sobrescreveu ela não, né? Mas copiou ela pro digital e mandou pra internet. E aí a gente teve acesso ao ROM em 2019, 20 anos depois dessa beta que foi lançada em alguma feira há muito tempo atrás de Pokémon Gold Silver. Então a gente tem sprites de Pokémons bem diferentes. A gente tem Pokémons que talvez entrariam nos jogos e não entraram. Evoluções novas, pré-evoluções novas. Pokémons que foram criados ali, que foram criados naquele momento e depois tirados do jogo e em versões futuras eles aparecem de novo, né? E até a questão da história do jogo tem algumas mudanças, tal. Mas a gente tem um jogo totalmente jogável. Eu acho que a história deve ser completa, inclusive, do jogo, do começo ao fim, do que viria a ser Pokémon Gold Silver depois no futuro, né? Então, mais um caso aí que é muito foda. Que é o caso também, inclusive, até falando de hardware agora, daquela versão do Nintendo com PlayStation, né? Do PlayStation da Nintendo, né? Que a Sony criou, né? Você chegou a ver isso aí Isso. já, Diego? Não, eu conheço só o console, mas eu nunca vi. Desenvolveram coisa pra ele? Eu acho que ele tem. Eu tô ligado nesse negócio. Eu não sei se tem jogos. Boa pergunta agora. Ou se é só. Tanto que foi vendido aí por uma bela de uma grana, né? Entrou em leilão. Exatamente. Então, Mas. então, assim, a gente trouxe essa lista aqui desses causos desses jogos para mostrar a importância de se preservar esses jogos. Então, não pode. Ah, mas o jogo é ruim, foda-se que foi apagado. Não importa que o jogo era ruim, tem que ser preservado. Tem que ser preservado. Ninguém nunca jogou, não importa, tem que ser preservado. Ah, mas era só uma demo, não importa, tem que ser preservado. Tem que. Só para complementar a informação aí, né? Talvez para quem não saiba aí, a Nintendo tinha feito 2 parcerias com a Philips e com a Nintendo, né? Para ter um. Não, a Nintendo fez a parceria com a Sony e com a Philips. A Nintendo fez a parceria com a Sony e com a Philips para ter esqueci o nome um acessório lá para botar CD no Super Nintendo. Né? Sim. Aí o da Nintendo foi rejeitado, o da Sony foi rejeitado, que virou o PlayStation. Sim. Tornou o PlayStation. E o da Philips, eu acho que era para fazer eu não sei se foi para fazer um acessório ou se foi para fazer um console separado. Depois surgiu o CDI, né? Chegou a sair, mas aí foi tão merda, né? CDI? Não, Não, o CDI existiu. Ah, não, mas o CDI não tem a Nintendo, né? É porque no fim... Não é da Nintendo. No fim, a Nintendo desistiu desse projeto e aí a Philips lançou por conta. A Philips lançou, tanto que é o único console fora da Nintendo que tem Zelda, tem Mario, né? Não, tudo bem que saiu o Mario pra PC. E é umas versão horrorosa, né? Do Mario, né? Inclusive. Cara, vou te falar, o Hotel Mario não é tão ruim não, tá? Assim, que assim, ele é um jogo de... Talvez não é um jogo que você espere de Mario. Assim, ele é um jogo de puzzle, cara. Porque assim, não sei se você já viu o jogo. Que é um jogo que você tá no hotel lá e tem que fechar as portas lá. É um joguinho de puzzle, assim. E impedir lá que os bichos lá te matem lá. E os Zelda... Os Zeldas são ruins. Mas saiu uma... Fizeram um remaster desses jogos. Fizeram um remaster dos 2 jogos. Né? Que conserta alguns problemas do jogo lá. Fica maneiro. Dá pra jogar. Vale a pena ir atrás do Zelda, os 2... Saiu 2, né? O Wand of Gamelon e o Forces of Evil, né? Porque tem um outro que tu joga com a Zelda. Porque esse nunca teve... Esse não teve, não. Esse é ruim. Mas esses 2 do Zelda não são tão ruins, não. Assim, a versão remaster não são tão ruins, não. Vale atrás. Porque eu tive o desprazer de jogar um CDI uma vez. Cara, é um dos piores controles que eu já joguei na minha vida, assim. Que ele tem, assim, que é tipo um controle remoto, assim. Horrível. Junto com o do Jaguar, é um dos piores controles que eu já joguei. Mas
Mas era isso, só queria complementar essa informação. Boa, boa. Não, excelente. Mas é isso. Isso aí, pra gente. A gente vai reclamar muito disso, ainda vai trazer direto, sempre que tiver alguma coisa sobre isso, pra falar da importância da emulação e da preservação dos videogames. Porque é parte da nossa história, não pode apagar. É a mesma coisa que queimar livro. Outra coisa, se não fosse emulação, principalmente não só de console, uma coisa que a emulação salvou muita coisa, arcade. Exatamente. Arcade morre. E arcade, assim, ela salvou muita coisa, mas a gente perdeu muita coisa que nunca mais a gente vai ver, né? Também. Com certeza. Porque já foi pra vala, já. Arcade, isso aí com certeza se perdeu, assim, muita coisa. Exatamente. Porque, então, assim, se não é aquilo. É aquilo também, universaliza o acesso, porque, pô, por exemplo, isso tô falando dos jogos, dos videogames que a gente teve. Cara, eu não conheceria 10% da biblioteca de Mega Drive, Super Nintendo, Master System, se não fosse os emuladores. Eu ficaria restrito ao que eu joguei na época, assim. Total. Eu tinha acesso, o que meus pais compraram pra mim, o que eu tinha acesso em locadora. Cara, foi quase nada. Assim. Exatamente. Em comparação, por exemplo, a biblioteca que tem mais de 1000 jogos, que é do Super Nintendo, a do Mega Drive acho que tem mais de 700, o Master System também tem uma porrada, não sei quantos. Cara, eu não joguei. Se não fosse os emuladores, eu não teria jogado nem 10%. Pode crer. É isso.